O tema deste primeiro bloco é ações brasileiras. Já estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ideias aqui da Empiricus Research. Lari, mais uma vez, obrigada pela participação. Sempre um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Começando pelo cenário atual do mercado brasileiro, as ações do governo em relação ao fiscal têm pesado bastante para o humor dos mercados, né? O pacote fiscal não agradou, acabou impactando diretamente na valorização do dólar, alcançando o valor histórico, aí, ultrapassando os R$6. A curva de juros também precificando a Selic em 14%, e IPCA também, a inflação não ajudando, estourando o teto da meta. Lari, qual que é a situação atual do mercado e o que a gente pode esperar para dezembro? A situação, de fato, ela é complexa, mas ela não é tão complexa quanto a reação do mercado faz parecer. A inflação, de fato, estourou o teto da meta. A inflação está, de fato, mais difusa do que antes. Não à toa, por isso, a gente está num ciclo de aperto monetário. Os fatores sazonais contribuem, sim, bastante para a inflação. Energia elétrica, carne e passagens aéreas foram fatores que afetaram a inflação desse mês. A parte de energia elétrica deve continuar melhorando gradualmente, porque a gente já teve a bandeira de energia amarela em outubro, em novembro, a partir de dezembro já pode ser a bandeira verde, então isso pode ser que alivie, mas ainda assim ela está bem difusa, a questão dos preços. Então não à toa a gente está no ciclo de aperto monetário. Agora, o que a gente precisa é de um choque de confiança, né, que não aconteceu ainda. Houve uma tentativa do governo, que foi esse pacote de ajuste de gastos, que, na minha opinião, veio na direção correta, mas com uma comunicação e com uma magnitude insuficiente para reconquistar a confiança na política fiscal. Então, o governo falou em uma série de medidas que, na verdade, elas não cortam a despesa agora. Elas diminuem a regra de aumento dessas despesas nos próximos 2 anos. Nos próximos vários anos, na verdade, né? E para os próximos 2 anos, o governo estimou uma economia de 70 bilhões de reais a menos, né, do que o inicialmente previsto para essas despesas, mas o mercado e a gente também está estimando algo entre 40 e 50 bilhões de reais. Isso seria suficiente para cumprir a meta fiscal de 2025? Seria, se a execução for, assim, perfeita. Entendeu? Porque parte da mudança dessas regras de crescimento das receitas envolve um rigor maior na aplicação de benefícios sociais, como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, que o mercado está chamando do tal do pente fino, né? Então, até esse 40, 50 bilhões conta com esse pente fino. Então, assim, essa execução ela precisa ser muito bem feita. Além disso, né, acho que explica um pouco do mau humor o fato desse ajuste por motivos políticos ter vindo junto com a intenção de isentar de imposto de renda pessoa física quem ganha até R$5.000 por mês, o que em si não é um problema, né, só que precisa vir junto de uma medida de compensação fiscal que não é tão fácil, a que foi proposta, que seria taxar mais quem ganha acima de R$600.000 por ano. Então, todo esse conjunto, a forma que foi comunicada, um otimismo na estimativa de economia de despesas, tudo isso não constrói confiança, né? Não foi suficiente para construir confiança. O que eu acho que pode ajudar daqui para frente? Número 1, o Congresso Nacional melhorar esse pacote de ajuste, porque ele vai precisar passar via emenda constitucional. E é uma tramitação que vai acontecer esse ano, as lideranças do Congresso já falaram que vai acontecer essa tramitação esse ano, elas perceberam que a reação não foi boa e elas precisam agir sobre isso. Por quê? Se o dólar continuar muito alto e o juro continuar muito estressado, as condições financeiras do país elas começam a ficar muito apertadas. A inflação vai subir muito, porque dólar alto por muito tempo significa inflação alta por mais tempo também, e porque a curva de juros estressada, os bancos começam a frear o crédito. Hoje teve um encontro dos bancos por meio da Febraban e eles já falaram, olha, a gente está preocupado com a inadimplência. Se eles estão preocupados, certamente isso vai ter um efeito na política de crédito. Então, assim, precisa ser feito algo. Então, voltando, o que pode melhorar? Número 1, o Congresso melhorar esse pacote. Número 2, o governo começar a mostrar resultado fiscal, né? Resultado. Então, assim, todo bimestre tem relatório de arrecadação e despesas do governo.
acabou de sair o relatório do 5º bimestre. Veio com um qualitativo melhor. Né? O governo propôs aí um bloqueio adicional de 6 bilhões de reais nas despesas deste ano, que já tinham sido orçadas, aprovadas por projeto de lei, levando o total de bloqueio do ano para 20 bilhões, o que é suficiente para ele atingir a meta fiscal do ano, excluindo aquelas despesas que passaram fora. Queimada, Rio Grande do Sul, Vale Gás, pé de meia, tudo isso. Então, vai cumprir a meta fiscal do ano. Já foi entendido que não o mercado não tolera meta fiscal atingida com puxadinho, faz de conta, né? Porque foi um faz de conta. Então o mercado não tolera mais isso ficou muito claro. Então o governo já incluiu auxílio gás, pé de meia, tudo isso dentro do arcabouço a partir do ano que vem, né? Vai passar a crescer junto com a regra do arcabouço. Então eu acho que são essas duas coisas aqui no Brasil que a gente precisa. O Congresso melhorar um pouco esse pacote e o governo começar a mostrar, né, efetivamente que ele está comprometido com a regra fiscal, porque eu não acho que o governo vai voltar atrás. Não, peraí, vamos rever. Apesar do ministro Haddad ter falado logo depois do anúncio desse pacote que a revisão de gastos é algo contínua, né, que as medidas vão ser sempre feitas conforme a necessidade, não acho que vai ter um grande pacote, porque não acho que o governo vai querer se desgastar novamente, né? Então, acho que agora precisa executar. Sem esses gatilhos necessários para elevar a confiança do mercado, abre espaço para o Banco Central elevar ainda mais a alta da próxima decisão? Já abriu. Isso eu acho que já estava aberto antes desse estresse com o pacote. Se tornou, assim, a maior parte do mercado vinha migrando para uma alta de Selic de 0,75% em dezembro. Isso se tornou absolutamente consensual depois desse anúncio. Com o estresse na curva de juros, o estresse no câmbio, né, e pouca perspectiva dessa expectativa de inflação abaixar por agora. Então, se tornou um consenso. Parte do mercado já começa a falar em um aumento de 1 ponto percentual e Selic terminal de 14%. Aí acho que talvez seja no mínimo precipitado para falar, né, nesse momento. Então, abre espaço, não só abre espaço, mas abre a necessidade de fazer um ajuste, uma alta de juros de maior magnitude. Já tem sido discutido também a própria intervenção do Banco Central com esse patamar do dólar nos R$6. Quais que seriam as consequências? Você é a favor ou contra dessa intervenção aí no dólar pelo Banco Central? O intuito de existir uma reserva cambial tão grande e existir, melhor dizendo, essa política de intervenção ocasional no câmbio é diminuir a volatilidade, né? É diminuir movimentos extremos no câmbio. Muito para cima ou até às vezes muito para baixo, tá? Que o Banco Central já fez também. E isso eu sou muito favorável, né? Eu sou a favor de ter um controle ali que é para realmente objetivo de estabilidade do mercado. Estabilidade e confiabilidade. Mas eu não sou a favor, até porque nem é possível fazer isso, na minha opinião, mudar a direção do câmbio, entendeu? Quando a gente olha numa perspectiva mais alongada, mais dilatada de tempo. Porque hoje a gente tem um mercado de capitais muito mais desenvolvido, o mercado de câmbio, PETAX, né, chamado no Brasil, ele é gigantesco, a gente tem um volume sob gestão do investidor institucional gigantesco que a gente não tinha na época PT lá de 2002, 2003, 2004. Então assim, o Banco Central sozinho, acredito que ele nem consiga mudar a direção, entendeu? Fazer leilão de câmbio, de compra, de venda, swap cambial, acho que ele nem consegue. Ou se conseguir, ele consegue por um tempo limitado, né? Porque a reserva cambial, ela é finita, né? Ela não é infinita. E ela foi construída ao longo de anos em que o Banco Central deixou correr, né? Então, assim, sou totalmente a favor da intervenção ocasional para diminuir a volatilidade e trazer confiança ao mercado de taxa de câmbio, mas não acho que funciona a intervenção aquela que é direcional e manipulatória, né? Não acho que é por aí. O caminho para o câmbio, ele é outro, é o caminho do choque de confiança, o choque positivo
de confiança, porque a gente está vivendo hoje uma espécie de crise de confiança em si mesmo, né? Com o país, assim, do mercado em relação ao governo. Então, acho que não é tanto o caminho. Ao mesmo tempo, Lari, a gente tem também o Ibovespa perdendo bastante desde as máximas. Chegou a bater ali 137 mil pontos, mas no final de novembro batemos ali 125, perdendo mais ou menos 10% desde as máximas. O que a gente pode esperar para as ações brasileiras em dezembro? Esse é um ótimo momento para comprar, na minha opinião. Apesar de estar tudo muito estressado, assim, as pessoas vendem por um motivo, né? O capital, decisões de alocação de capital, num volume suficiente para gerar tamanho e movimento, é feito por pessoas inteligentes. Então, existem motivos para vender. Mas, para quem tem visão de longo prazo e para quem tem paciência e estômago para suportar a volatilidade, na minha opinião, esse é um ótimo momento para entrar. Por quê? Quando a gente olha para a curva de juros, ela estressou, mas o delta dela, né, esse juro de longo prazo real, ele está ali em torno de 7%, ele não foi para 8%. Ao passo que as ações caíram muito. Então, o prêmio de risco em relação à renda fixa, para você investir em bolsa hoje, ele aumentou substancialmente, né? Então, hoje é um momento muito bom para você comprar bolsa, com as ações certas, com uma seleção de ações muito bem escolhida para esse momento. Mas a gente vê empresas de muita qualidade negociando a um desconto, assim, em alguns casos absurdo, né? O que significa um retorno esperado muito alto. Então, assim, se você tem paciência e sangue frio para atravessar essa volatilidade, na minha opinião, é um ótimo momento para comprar. Se os gatilhos que eu mencionei vão vir em dezembro ou não, é muito difícil dizer, né? É muito difícil dizer. Às vezes eles aconteçam em dezembro, às vezes eles acontecem ao longo dos próximos 12, 24 meses. Às vezes é uma possibilidade que eles aconteçam só em 2026, no ano eleitoral. Realmente, assim, não tem como saber quando que o gatilho vai se materializar. O que tem como a gente saber e fazer? Comprar no momento que está barato. E não é aquele barato que sai caro. Não é esse barato que eu quero. Eu quero um barato de boas empresas que sofreram com essa venda generalizada, com esse meio um certo pânico que teve, né? A gente viu ações aí excelentes caindo 10% nos últimos pregões de novembro. Ações maravilhosas, né? Empresas de altíssima qualidade, negócios extremamente previsíveis. Então é um momento para quem topa esperar. É o momento de ir às compras, na minha opinião, com a seleção de ações adequada. E dentre as melhores opções para a carteira de dezembro, o que você pode destacar? Banco Itaú continua sendo uma excelente opção para esse momento de alta de juros, que invariavelmente vem junto de um aumento de inadimplência. Então, setor financeiro, principalmente banco, que sabe operar ciclo de crédito e é mais conservador, acho que continua indo muito bem. Empresas que têm receita em dólar, então, Prio é um desses casos que está na nossa carteira. Empresas de setores defensivos, setor elétrico, além do setor financeiro, que eu já falei. Empresas pouco alavancadas, esse continua sendo o mote. Não é o momento de fazer mudanças radicais, na minha opinião. Porque quando o mercado inteiro, né, a massa inteira foi ali aquela venda de manada, calma, nem tudo é igual. Nem todos os ativos são iguais, né? Nem todas as empresas vão... ir muito mal num cenário de juro alto, né? E vão muito mal num cenário de câmbio de dólar muito apreciado. Então, é momento de estar em setores mais defensivos, que suportam um ciclo de alta de juros, que suportam um ciclo de alta de dólar, né? Que permanece num patamar muito alto. Acho que esses seriam os destaques. E teve alguma troca na carteira para dezembro? Teve uma troca justamente nesse sentido de tornar a carteira ainda mais defensiva. A gente vem nesse movimento ao longo dos últimos meses de adicionar mais defensividade para a carteira, o que acabou se provando muito acertado, né? Todas as trocas que a gente fez melhoraram a carteira, né? Então a gente faz mais uma nesse sentido, a gente tira uma empresa de varejo, uma cíclica doméstica, que tem um pouquinho também de custo dolarizado, para incluir BR Partners, que é uma empresa do setor financeiro, tem uma característica mais defensiva, um negócio que tem um retorno sobre patrimônio líquido para lá de 20% ao ano, né? Mais na casa aí de 25% ao ano.
valuation extremamente atrativo, negocia a 7,5 vezes o lucro para o ano que vem, e declarou um dividendo extraordinário com yield de 5%, que na minha opinião não foi totalmente precificado, justamente por causa do mau humor de mercado. Então, estou aproveitando a oportunidade para incluir na carteira. O dividendo deve ser pago ainda no mês de dezembro. Você conferiu as melhores oportunidades para ações brasileiras agorinha. Para acessar o relatório completo com as análises, só clicar no link da descrição. É de graça.